Boa noite, que a paz do Senhor esteja com você aí e com os seus no nome de Jesus. Nós estamos em mais um culto bíblico. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite onde Deus vai falar muito no seu coração. Por isso, já separe um ambiente, já separe a sua Bíblia para que você possa adorar conosco. E falando em adoração, vamos fazer o que nós temos feito todos os cultos. Vamos começar louvando a Deus e adorando aquele que é digno de receber honra, glória e louvor. Por isso, cante conosco essa canção para sempre. Aleluias, para Ele seja a honra, a glória, o louvor, para sempre, Ele é digno. Glória a Deus, canção poderosa essa, louvado seja o nome do Senhor. Bom, antes de passar para a mensagem de hoje, quero te lembrar
que já saiu, já estreou o nosso SWA News. Então, se você ainda não está por dentro das novidades que está acontecendo na nossa igreja, vai ter aqui um link para você colocar, para você clicar e você vai entrar nesse vídeo e saber todas as novidades que estão acontecendo na igreja, ok? Não fique de fora. Bom, prepare seu coração neste momento para que Deus possa falar com você. E hoje nós temos a nossa irmã Lilian, que preparou com muito carinho a palavra e a reflexão dessa noite. Então, ouvidos atentos para o que Deus vai falar com você neste momento. Bom dia, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de todo mundo, saudade de encontrar todo mundo no culto, adorar o Senhor junto, abraçar todo mundo, conversar, contar da vida, né? Mas nesse tempo que a gente não está podendo fazer isso, é um tempo muito importante da gente se lembrar que o Deus que a gente serve é um Deus invisível e um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele não está preso naquelas paredes da igreja, no templo. Nós somos a igreja e ele está em nós. Ele está conosco, na casa de cada um de nós. Então, a gente vai continuar unido e conectado pela presença dele. E eu queria aproveitar essa semana para dividir com os irmãos um texto que falou muito ao meu coração de uma forma um pouco diferente da que eu estava acostumada, que é o texto de João 20. Fala do reencontro de Jesus com seus discípulos logo após a ressurreição. E aí, logo na parte inicial ali do capítulo, na verdade, a partir do versículo 19, fala que eles estavam se reunindo e a portas fechadas, com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, todo mundo sabia que eles eram seguidores de Jesus, né? Então ninguém sabia o que podia acontecer com eles. E aí Jesus apareceu na reunião e eles ficaram maravilhados, viram as chagas na mão de Jesus, viram que Jesus era realmente o mestre deles ressurreto, né? Porém, Tomé não estava presente nessa reunião. E quando eles encontraram Tomé, lá no versículo 25 fala assim que eles disseram para Tomé: "Vimos o Senhor". Mas Tomé não acreditou. Tomé respondeu que se ele não visse o sinal dos cravos em suas mãos, se ele não pusesse o dedo no lugar dos cravos e se ele não pudesse pôr as mãos do lado de Jesus, ele falou que de maneira nenhuma creria. Isso é o versículo 25. No versículo 26 fala que 8 dias depois, Jesus voltou a aparecer numa reunião dos discípulos a portas fechadas, né? E nessa reunião Tomé estava presente. E aí Jesus já virou e falou logo para Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." E aí Tomé, quando viu aquilo, deve ter ficado perplexo. E aí a única coisa que ele falou foi exclamar: "Meu Deus, meu Senhor, Senhor meu, Deus meu." E aí Jesus falou: "Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Então, o que Jesus fala aí no final, eu vou começar pelo final. Jesus fala uma coisa que é óbvia e que é fato. Bem-aventurados os que não veem em Jesus, mas os que creem nele, no seu nome. Bem-aventurados os que não veem milagres, coisas sobrenaturais e mesmo assim creem, porque isso é fé, né? Mais tarde em Hebreus a gente aprende que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Então, ver Jesus, ter uma visão e aí a partir daí acreditar não é fé. E o que a Bíblia fala o tempo todo que Deus requer de nós é a fé, né? Ou seja, não ver, mas crer. Mas eu quero pensar um pouco mais sobre essa atitude de Tomé, né? Porque o fato de Tomé não ter acreditado não fez com que Jesus fosse menos real. Se Tomé não tivesse visto, não tivesse acreditado, não tivesse crido que aquele homem era realmente o mestre ressurreto, Jesus não ia ser menos real, nem menos físico, nem menos ressurreto por isso. Então, quem ia estar perdendo era Tomé, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa realmente crer. Se a gente não crê, a história de Jesus não é menos real porque a gente não acredita em alguma coisa, né? Porque a gente não acredita em alguma coisa da Bíblia, não significa que essa coisa é menos real, só significa que a gente sabe menos do que na realidade aconteceu, né? E aí, quando a gente se identifica com os discípulos, quando a gente lê as histórias dos discípulos,
ou de qualquer pessoa que tenha sua história contada na Bíblia, a gente se identifica normalmente com aqueles personagens que fizeram coisas grandiosas, que foram corajosos, que foram salvos, que foram escolhidos, que disseram coisas abençoadoras, que profetizaram. Mas, na verdade, grande parte do tempo na nossa vida, nós temos uma atitude parecida com a de Tomé, que é a de duvidar do Senhor e duvidar das coisas que o Senhor é capaz de fazer. Se qualquer pessoa perguntasse, Tomé, você duvida que Jesus ressuscitou? Ele ia falar, não duvido, acho que ele ressuscitou. Mas quando ele se vê diante da necessidade de acreditar naquilo como uma coisa real, palpável, aí ele dá uma titubeada, ele duvida. E nós somos assim. Na maioria das vezes, quando alguém pergunta pra gente, você acredita que Jesus é capaz de fazer tal coisa? Você acredita que o Senhor pode fazer tal milagre? A gente fala, acredito, mas na hora mesmo do vamos ver, a gente não acredita. Porque a gente é meio como Tomé. Aí se a gente pergunta assim, você acredita que Deus abriu o mar vermelho para o povo andar? Aí você fala, claro que eu acredito, tá na Bíblia. Mas será que se a gente estiver diante de uma situação parecida, a gente vai acreditar? Talvez a gente seja também como o povo que não acreditou, né? Então, da mesma forma, talvez a gente tenha esse comportamento muito mais parecido com o de Tomé do que com o de qualquer outro discípulo, né? Só que Tomé, ele tomou uma atitude que nos ensina muito. Ele externou a sua dúvida, né? E ele externou na presença dos seus discípulos, amigos, parceiros de fé, e também na presença do Senhor. Ele não ficou, não, Senhor, eu não duvidei. Ele assumiu que ele tinha dúvida e que ele tinha aquela falta de fé, aquela fé pequena, né? E isso é uma coisa que a gente precisa fazer, porque quando a gente não externa essa dúvida, Senhor, eu não acredito que o Senhor é capaz de mudar isso em mim. Eu nasci com esse defeito, eu acho que eu vou morrer assim. Eu não acredito. Ou aquela pessoa que te ama muito, que te magoa com algum defeito, né? Às vezes o cônjuge, o pai, a mãe, o filho. Senhor, eu não acredito que o Senhor é capaz de mudar essa pessoa, de melhorar isso nessa pessoa que me magoa tanto. Ou que o Senhor seja capaz de me mudar. Às vezes a gente não externa essa nossa dúvida no poder do Senhor. E isso vai minando a nossa fé, vai tornando a nossa fé sem sal, fria, né? Porque a gente vai tendo sempre aquele assunto sobre o qual a gente não é capaz de falar com o Senhor. Porque é vergonhoso dizer para Deus que a gente não acredita em alguma coisa a respeito dele, né? Ou às vezes de ler alguma coisa na Bíblia e falar, Senhor, não entendi por que o Senhor fez isso. Ou alguma coisa que aconteceu na nossa vida e falar, Senhor, eu não entendo. O Senhor fala que isso é pro meu bem, mas eu não acredito que seja. Gente, às vezes a gente se comporta como aquele aluno tímido na sala de aula que tem vergonha de perguntar quando tem alguma dúvida. E o aluno é tímido porque ele às vezes não tem intimidade com os colegas, não tem intimidade com a professora, tem medo de ser recriminado. Mas Jesus é o nosso amigo mais chegado que um irmão. A gente não pode ter essa vergonha dele. Com ele, a gente pode falar, Senhor, eu não acredito nisso, eu tô tendo uma dificuldade de acreditar. Senhor, eu não estou entendendo essa parte da Bíblia. Me ajuda e procurar ajuda, procurar, assim como Tomé falou com seus colegas, falar com seus colegas, com seus parceiros de fé, né? Algum amigo da igreja. Então, o que a gente aprende com Tomé é isso, é a liberdade de falar com o Senhor, coisas que às vezes são vergonhosas mesmo, como não ter acreditado nele, né? E essa dúvida de Tomé, uma coisa que foi positiva na vida dele e que pode ser positiva na nossa vida, né? Se a gente tiver dúvidas a respeito da fé e da palavra, do poder de Deus, é que essa dúvida gerou uma reflexão. E Tomé, no momento que ele teve a sua resposta do Senhor, né? Jesus virou para ele e falou, coloque as mãos aqui, veja que sou eu. Ele, ali naquele mesmo momento, ele se rendeu, ele não foi teimoso. Então há uma grande diferença. A segunda coisa que a gente aprende com Tomé, além de externar a dúvida, é não ser teimoso. Sabe, você tem uma dúvida, busque resposta para essa dúvida. Não fica ali, mas eu não acredito. Mas olha, não é bem assim. Olha, essa aqui eu tenho essa dúvida. Não, procure resposta para essa dúvida. Pense, reflita, busque a presença do Senhor e procure resposta. E tendo essa resposta,
Volte atrás, dê um passo atrás e perceba que você estava errado, né? E aí eu queria encerrar essa reflexão com uma frase de um autor desconhecido, eu não sei quem disse, mas ele falou que dúvidas silenciosas raramente encontram respostas. Então, se você tem alguma dúvida, não fique em silêncio, não deixe isso ir minando a sua fé, a sua vida, a sua intimidade com Deus. Fale com Ele. Fale com Ele, fale com seus amigos, busque respostas, porque Ele tem todas as respostas. Toda a palavra de vida eterna Ele tem. Amém? Então, fiquem em paz, muita saudade e até a próxima.